É para a liberdade que Cristo nos libertou. Olá, tudo bem com você ou não? Então já estamos aqui de volta e hoje vamos tratar exatamente desse assunto. Aqui, o capítulo 5 do livro de Gálatas. Então vamos para a leitura. Mas antes de continuar, eu quero dizer para você, só lembrando que você é amado, que você é amada. E eu me sinto muito amado por cada um de vocês. E Deus nos amou antes mesmo da fundação do mundo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você tem noção disso? É para a liberdade o que Cristo libertou você. É para viver com liberdade, com aquele sentimento de liberdade o tempo todo. Então fiquem firmes, portanto, e não se deixe prender de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, lhes digo: se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada lhes adiantará. Então insisto de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele é obrigado a observar a lei toda. Então aquele homem que circunda-se, ele se faz circuncidar, aqui está explicando Paulo, ele está obedecendo uma parte da lei. Mas para que ele seja justo, ele precisa obedecer toda a lei. E aqui é importante ressaltar que nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei, exceto Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra como homem. Então, vocês que buscam a justiça na lei, romperam com Cristo e caíram para fora da graça. Olha só, essa parte é muito importante. Então, quem estava na graça, quem está na graça, mas fica se comportando como aquele que cumpre a lei, ele decai, ou seja, ele cai da graça. A graça é um nível acima da lei. A graça está acima da lei. E aquele que busca fazer o seu papel, agir como se estivesse obedecendo a lei, ele decai da graça. Nós, com efeito, aguardamos ansiosamente no Espírito a esperança. Nós aguardamos ansiosamente a esperança daquela justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que tem valor diante de Jesus? É a fé que age através do amor. O que tem valor para Jesus é a fé. E a fé que age através do amor. Então vocês corriam bem. Quem foi que pôs obstáculos impedindo de obedecer à verdade? Quem colocou obstáculos à frente de vocês na corrida da fé, na corrida do amor, na corrida da obediência, na verdade do Evangelho? Então, olha só, quem os convenceu a mudar de atitude não foi aquele que chama vocês. Um pouco de fermento faz fermentar a massa toda. Então, Paulo aqui está chamando a atenção dos Gálatas. Então, pouco de fermento faz fermentar a massa toda. Eu confio no Senhor, que vocês não pensarão diferente de mim. Mas quem os perturba sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda
pregasse a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria eliminado. Que se mutile de uma vez aqueles que estão perturbando vocês. Então, Paulo está sendo enfático aqui para os Gálatas compreender o evangelho da verdade e não aquele evangelho que divulga a lei como base para alcançar a Deus. Porque nenhum homem foi capaz e não seria capaz de cumprir toda a lei para chegar na presença de Deus como um homem justo. Mas nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei e foi lançada sobre ele todos os nossos pecados. As maldições que estavam sobre nós foi sobre Jesus e ela foi para a cruz, foi derrotada na cruz por Jesus Cristo. E por isso, hoje, nós vivemos livres, nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então, de fato, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do amor, ponham-se a servir uns aos outros. Aqui o Paulo já está instruindo que não nos aproveitamos da liberdade, da graça, para cometer pecado, novos pecados, não. Mas que nós agimos segundo o amor, para servir uns aos outros. Então, por isso, pois a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Então, qual que é a lei? Amar o próximo como a si mesmo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tome cuidado, irão acabar destruindo-se mutuamente. Eu lhes digo, vivam segundo o Espírito. Vivam segundo o Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne tem desejos contrários ao Espírito e o Espírito tem desejo contrário à carne. A nossa carne, ela possui desejos e esses desejos são contrários aos desejos do Espírito. E o nosso Espírito possui desejos que são contrários aos desejos da carne. Os desejos do Espírito é o crescimento, a evolução, é o cumprimento de propósito, o propósito que Deus colocou no seu coração. E o desejo da carne são as coisas fracas desse mundo. É isso que você precisa entender, nós devemos entender isso e ter clareza desse pensamento, desse evangelho em nossa mente, em nosso coração. Então, ambos, de fato, se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Então, Paulo está sendo muito claro aqui, e cada passagem dessa, cada versículo, cabe uma grande reflexão, que nós não temos tempo aqui no vídeo para explicar detalhadamente, para se aprofundar nesse ensino, nessas palavras que Paulo colocou aqui na carta aos Gálatas. Então, porém, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, se deixe guiar pelo Espírito e você não estará debaixo da lei. E as obras da carne são bem conhecidas. Olha só, então Paulo vai dizer quais são as obras da carne. Qual que é? É
a união ilegítima, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, briga, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismo, inveja, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a essa. Então, todo tipo de coisa semelhante a essa são obras da carne. A carne adora fazer esse tipo de coisa. A carne adora fazer esse tipo de coisa. Então, a respeito delas, eu já lhe falei. Então, Paulo já falou. E volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus. Então, praticando as obras da carne, não tem como alcançar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é alcançado praticando as obras do Espírito. E quem pratica as obras da carne está praticando obras contra o Espírito. O fruto do Espírito, agora aqui, Paulo vai explicar os frutos do Espírito. Então tenha bastante atenção nesse momento. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a generosidade, a fé, a humildade, o domínio de si mesmo. O domínio de si mesmo. Contra essas coisas não existe a lei. Se você pratica essas coisas e coisas semelhantes a essas que agrada ao coração de Deus, contra isso não existe lei. Você está debaixo da graça de Deus. Você recebe o favor de Deus multiplicado em sua vida. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne junto com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e invejando-nos mutuamente. Então, olha só, os que são de Cristo crucificaram a carne. Então, a nossa carne morreu para a lei. A nossa carne, ela morreu quando Jesus morreu. E o que está vivo é o Espírito Santo. É a obra do Espírito que está em nós. Então, que nós possamos agir todos os dias segundo as obras do Espírito. E o fruto do Espírito, repetindo novamente, é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a bondade, a generosidade, a fé, a humildade e o domínio de si mesmo. Graças a Deus por esta palavra, Pai. Obrigado por esta palavra. Este foi o capítulo 5 do livro de Gálatas. Então releia o capítulo 5 e tenha o entendimento, faça a reflexão e não ande segundo a lei, mas segundo a graça de Jesus Cristo em sua vida. Eu vou dizer mais uma vez para você que você é amado, que você é amada. Eu desejo um dia abençoado para você, que você tenha uma vida próspera, uma vida de transbordo na vida de outras pessoas. Que a sua vida seja uma vida de cumprimento do propósito de Deus. E o propósito de Deus sempre é servir outras pessoas. Então, que a sua vida sirva para servir outras pessoas. Que você esteja cumprindo o propósito de Deus, em nome de Jesus. Isso é perfeito e agradável aos olhos de Deus. Então, que você tenha um maravilhoso dia na bênção de Deus. Amém. Eu sou Getúlio Freire. Fica com meu abraço. Fica com Deus.